Olá pessoal, muito boa noite. Estamos começando mais um Kung Fu Talk e hoje teremos a nossa conversa Kung Fu de hoje. Quero pedir, por favor, que encarecidamente curte, compartilha, aperta o sininho, comenta, envie aí as suas opiniões sobre as nossas conversas. A gente sempre tenta trazer pessoas maravilhosas aqui para estar conversando, falando um pouco sobre arte marcial, divulgando o seu trabalho. E esse é o nosso objetivo, sempre estar expandindo a arte marcial, independente se a pessoa é conhecida, é famosa, não é famosa. Às vezes a pessoa é conhecida apenas no bairro dela, às vezes só na cidade, mas o mais importante é a gente conseguir divulgar diferentes histórias, diferentes praticantes, diferentes estilos de artes marciais que impactam a vida positivamente, né, daquela comunidade, daquela sociedade, daquela escola de artes marciais, né? Queria também dizer para vocês, se vocês gostam de artes marciais, gostam de estar representando os seus estilos, independente se é Kung Fu, Muay Thai, Karatê, Hapkido, o que for, entra lá na nossa loja no Amazon. Você vai encontrar lá a loja do Fei Long Design Hub, que é tudo relacionado a printing, impressões. Você vai ver agasalhos, camisetas, capinhas de telefone, você vai ver bolsas com designs interessantes lá relacionados a artes marciais. Também temos no Redbubble. Redbubble, você entra lá, tem um pouquinho mais variado em relação a videogames. Você vai ver designs de camisetas e artefatos dos jogos do Sifu, do Black Myth Wukong, e animes também relacionados ao Dragon Ball e Mega Man, né? Se você gosta dessas coisas, entra lá, você tem um pouquinho mais de variação. Também tem no TeePublic e no Etsy. Os links vão estar na descrição desse canal, desse vídeo, né? Você que está ouvindo pelo Spotify, lembrando que também vamos estar presente no Spotify, clica lá. Entra emerge aqui no YouTube, dá um minutinho lá, entra lá no YouTube, clica nos links e vai te direcionar às páginas da loja, tá bom? Lembrando que entra lá, Fei Long Design Hub, tem nosso website também, tem uma página lá exclusiva que te manda direto para a lojinha. Tá bom, pessoal? E hoje a gente vai estar aqui com uma presença ilustre, falando um pouco sobre o estilo do Kung Fu Louva-a-Deus, né, que é o professor Caio Petrelli. Muito boa tarde, professor Caio. Boa tarde, obrigado aí, Ronald, o canal também. É uma satisfação poder estar podendo contribuir com vocês e realmente agradecer pela oportunidade que vocês fazem no canal, justamente de promover toda essa arte marcial como um todo, né? A gente sabe que ela precisa ser divulgada, né? Então, estou super contente aí de a gente poder conversar um pouquinho e perder uns minutos aí para poder comentar, né, sobre o que a gente gosta tanto de fazer. Realmente, é uma honra ter você aqui conosco hoje, é uma honra poder estar conversando sobre a paixão que é artes marciais, né? Todos os professores que a gente teve o contato, tivemos, né, a honra de poder estar fazendo essa conversa, e a gente viu que cada professor se disponibiliza, e você vê a paixão, você vê o amor, você vê o carinho que cada um tem ao falar daquilo que mudou a vida, né, de cada pessoa. E é legal ter esse bate-papo, porque através desse projeto a gente não tem remuneração nenhuma, mas acho que o maior objetivo é a gente conseguir, né, unir as artes marciais, unir independente de estilos. Claro que a gente está um pouquinho mais focado apenas ao Kung Fu no momento, mas vamos também trazer futuramente professores de outras artes marciais para estar conversando também e divulgando, porque a arte marcial ela tem impactado vidas, tem mudado vidas e tem transformado a vida de muita pessoa, né? Queria falar um pouquinho sobre a sua história na arte marcial. Como que começou? Como que você começou no Kung Fu? Se foi Kung Fu apenas o único estilo que você praticou? O que te levou a treinar o estilo Louva-a-Deus do Norte? Conta para nós um pouquinho sobre a sua trajetória, né, na arte marcial. Perfeito, eu acho que contar um pouquinho mais do lado pessoal também, né? Então, eventualmente, assim, eu já sempre fui uma criança meio agitada, sempre fui uma criança que sempre tive trabalho na escola, que não queria ficar sentado, era meio empantalhado, vamos dizer assim, né? Então, tive sempre muito problema, mãe indo pra escola, porque o filho não queria ficar quieto, queria sempre conversar, brincar. Então, eventualmente, com o passar do tempo, minha mãe foi tentando buscar, né? Na época eu tinha, acho que, 12, 13 anos, então tentava ir algumas artes marciais, algumas atividades esportivas. Sempre nunca fui muito bom de esporte, então os esportes mais tradicionais, basquete, futebol, vôlei, nunca foi muito minha praia. Aí, eventualmente, tentava algum esporte paralelo, né, alguma arte marcial. Cheguei a fazer capoeira, mas, assim, muito pouco, coisa de 3, 4 meses. Eu cheguei a fazer uma troca de cordão, né, na época, quando eu era criança, mas acabou de que é uma atividade que um esporte que não me apeteceu tanto. Aí, por volta dos 15, 16 anos, já no ensino médio, meu melhor amigo desde então, né, a gente se conhece aí há quase 13 anos já juntos, né, na época, a gente
sabe, volta do colégio, vai pra casa de um, pra casa de outro, estuda, joga um jogo de videogame. Ele falou, olha, tô treinando o Kung Fu, já ouviu falar? Falei, olha, Kung Fu é aquilo lá que a gente vê no Mortal Kombat, aquilo que a gente vê no Street Fighter. Ele falou, é mais ou menos isso. Aí ele falou, vem lá, vamos fazer uma aula experimental. Acabei indo lá no local, na academia, então conheci também o meu professor, então eventualmente tive essa experiência, tive toda essa vivência na arte marcial. E aí, originalmente, né, a escola do qual treinei aí quase 12 anos, fiquei quase 12 anos lá na escola, ela voltada no estilo do louva-a-Deus. Então, na época, a gente não sabia o que era estilo, né? Então, ia lá para um ambiente legal, você tava com seus amigos, o professor tinha um ambiente muito legal, então a gente ficava, né? A gente fala, poxa, uma coisa legal, a gente tá curtindo. E aí, com o tempo, você vai treinando, vai entendendo o que é o Kung Fu, o que é a arte marcial, e aí você vê quais são os estilos, de onde surgiu, começa toda essa parte, vamos dizer assim, mística do Kung Fu, né? Então foi uma coisa bem bacana. Então eu já tinha algumas referências para trás, que eu tinha primos um pouco mais velhos do que eu, que eventualmente faziam gravação de CD, DVD de coisas antigas. Então, eu basicamente, quando moleque, maratonei as sagas Changeman, Jaspion, Jiraiya, gostava muito quando eu era pequeno. Então, eu via os chutes, socos lá que eu via das coisas mais japonesas, né? Falei, nossa, isso aqui também tem no Kung Fu. Então, era muito legal, assim, de você olhar o que você via na televisão e, eventualmente, fazer um pouquinho do que a gente colocava na parte prática, né? Que bacana. É legal que entender porque cada pessoa ela tem uma vivência, ela tem uma introdução dentro da arte marcial, tem uma motivação para começar a praticar, né? Uma semelhança, também comecei a prática através do videogame, né? O videogame sempre me influenciou, eu desde menino gostava bastante. Lembro que o Mortal Kombat, quando eu via o Liu Kang, eu ficava doido, né? Dando aqueles chutinhos, cara, eu quero ser igual esse camarada. Jogava Street Fighter, jogava com o Fei Long. Então, a gente vê que realmente a infância de cada praticante de artes marciais sempre, numa certa forma, direcionou, que seja por vídeos, que seja por filmes, que seja por YouTube, que seja por, né, como você mencionou, né, essa parte, né, do videogame. Então a gente vê que a gente vive num mundo globalizado onde você encontra diferentes coisas relacionadas à arte marcial que muitas vezes a gente não sabe, que nem tem referência a uma coisa que às vezes vai impactar a nossa vida no futuro, que é o nosso caso, que foi o Kung Fu, né? Você entrou no assunto falando sobre essa parte de não entender no início, de não conhecer o que era a arte marcial, e depois, aos poucos, a arte marcial ela vai começar a amadurecer dentro de nós, a gente começa a entender realmente o que significa, de onde que veio, linhagem, história, a filosofia por detrás das movimentações, aplicação em luta, e é um processo de conhecimento, é um processo de adaptação em que o praticante ele acaba tendo essa evolução marcial, não só na prática física, mas também na prática intelectual e filosófica. Exatamente, e o legal de você constar tudo isso, que a gente entende que muitas vezes as pessoas que sabem sobre arte marcial, principalmente no Kung Fu, muitas vezes não têm essa sensibilidade da história como isso surgiu, né? Então a gente sabe que vem lá dos anos 90, muitos mestres pioneiros vieram para o Brasil, Living Kay, Mestre Amaral, então pessoas que acabaram difundindo muito o Kung Fu que aqui não existia. Então é legal você colocar todo esse histórico, ver essa árvore genealógica, né? Por mais que não seja necessariamente o estilo que você treina, ou necessariamente a modalidade, a técnica que você está executando, mas saber de onde ela veio, como ela é repassada até hoje, isso sempre é muito importante, né? Eu realmente entendo desse lado e eu acho mais do que justo a gente sempre evidenciar isso, né? Porque muitas vezes a gente sabe, como que veio o jiu-jitsu, às vezes a gente entende como veio do Japão, a família Gracie, então, como que veio o Kung Fu no Brasil? Eu acho que isso é sempre muito legal, da gente sempre deixar público também, né? Isso parte da perspectiva sobre tradição, né? Porque é o legado de uma pessoa que vai estar passando de geração em geração. A gente vê a arte marcial não começou apenas, né? Existem várias, claro, hipóteses de criação do estilo Kung Fu, mas existem ali diversos pensadores né, na história, né? A linhagem simplesmente não começou, às vezes, a partir de uma única pessoa, às vezes foi de determinado grupo, e assim foi se ramificando, assim foi começando, né, diferentes estilos, diferentes histórias, e hoje a gente tem esse legado carregado até os dias de hoje. E é bonito de entender que a gente está falando de histórias, de legados de centenas de anos, né? Ou talvez até milhares, né? A gente não tem prova, não tem documentação, mas a gente acredita que realmente ele houve aquela conexão, né? A gente conhece alguma coisa um pouco mais próxima da gente, que a gente fala com nossos sifus, com nossos sigongs, com os grão-mestres, grandes grão-mestres, e assim sucessivamente, com essas histórias ali, mas aos poucos lá atrás, o que realmente aquelas pessoas
pessoas passaram, para estar desenvolvendo esse sistema, para estar impactando a nossa vida hoje. Hoje a gente está adaptando para o nosso cotidiano, porque a sociedade ela muda, a vida ela muda, e a gente adaptando e ainda, mesmo assim, conseguindo passar com uma gratificação, com uma excelência, é muito gratificante, né? E está impactando positivamente a vida de diferentes praticantes ao mundo inteiro. Qual que foi o seu maior desafio que você pôde enfrentar durante a sua jornada nas artes marciais? Seja pessoal, seja em competições, seja em lutas. O que você acha que para você te impactou mais, ou quais foram os maiores desafios? Perfeito. Eu acho que o maior desafio, assim, quando você inicia nessa idade, com a qual eu iniciei, né, por volta dos 14, 15, 16 anos, é justamente que você está numa fase da sua vida pessoal que você começa a terminar o ensino médio, entender o que você quer da vida, faculdade, não faculdade, trabalhar. Então, fazer essa conciliação é muito difícil. E a gente entende hoje que isso, inclusive, é um desafio dos professores hoje em dia, né? Pegar pessoas que a gente tenta treinar nessa faixa etária e entender que é sempre importante a gente ter tudo um meio termo, ou seja, não necessariamente só estudar, não necessariamente só trabalhar, a gente conseguir conciliar, não necessariamente também só Kung Fu, né? A gente sabe que tudo tem que ser esse meio tempo, então fazer justamente essa sensibilidade de que tudo tem que ter um pouquinho, né? É muito difícil, porque imagina, né? Você no estresse de procurar para tentar passar numa universidade, aí passa na universidade que é aquela brincadeira, né? O fácil não é você entrar, difícil é sair da faculdade, né? Então, você todo esse tipo de estudo, aí eventualmente começa estágio, aí você começa em outras categorias de vida, né? Então, conhece namorada, aí eventualmente tira a carteira. Então, essa faixa etária aí dos 18 aos 24, né? Que eu acho que todo ser humano tenta se descobrir no contemporâneo de hoje, né? É muito desafiador. Eu, particularmente, assim, me interessei muito mais no aspecto do Kung Fu hoje de forma até um pouco mais espiritual e também de literatura, mas por uma questão de que ao longo desse meu período foi um período de muitas turbulências. Então, do meu período inteiro da faculdade, né, dos 18 aos 23, eu passei por muitas mudanças. Então, eventualmente moro aqui em São Paulo, eventualmente fiz faculdade em São Caetano, sou formado em engenharia civil, então engenheiro civil que é professor de Kung Fu, né? Então, assim, você vê como que as coisas mudam, né? Então, eventualmente, você conciliar uma faculdade que era de uma outra cidade, então, acordar todo dia, 4h55 da manhã, condução pública, 3 trens, um ônibus, chega lá, estuda o dia inteiro, volta para casa, aí, eventualmente, no final do período, você ainda tentar conciliar com estágio, eventualmente tentar achar um espaço para treinar. Então, cara, foram muitas das vezes que domingo eu vou lá, treino de manhã, ou então sábado pegava 2 horas e meia na academia. Meu professor tinha muito dessa sensibilidade, falou, poxa, o horário que o cara tá aqui, tá dedicado a colocar, ele liberava para fazer. Então, eu acho que essa sensibilidade do professor também com o aluno é sempre muito importante. Então, eventualmente, ao longo desse período também, foi tudo turbulência, né? Então, participei de campeonatos, fui árbitro de competições, cheguei a entrar em seletiva de ficar na seleção brasileira de Kung Fu, mas, enfim, você tem que ter assiduidade, só que você está estudando, então não acontece. Então, foi tudo uma turbulência. Eventualmente, do lado pessoal, eu tive algumas perdas, então, ao mesmo tempo, durante esse período dos 19 aos 22, eu acabei perdendo meu pai e minha irmã. Então, foram eventos, assim, distintos, né, mas, querendo ou não, você perde um pouco disso. Então, você imagina, moleque, tentando fazer tudo, saber como é que as coisas funcionam, então você acaba tentando descobrir um pouco desse lado espiritual, e o Kung Fu me ajudou muito nisso, né, de você entender que você não tá lá só para amizade, você tá lá para buscar as coisas. Isso que eu acho legal do Kung Fu. Quando o professor tá disposto a isso, o que você quer buscar no Kung Fu, você consegue. Eu quero buscar um lado espiritual, o Kung Fu consegue te ajudar. Ele consegue buscar um lado marcial, mais disciplina, eu consigo. Eu quero um lado de esporte, porque eu quero perder peso, porque eu quero criar concentração, eu também consigo. Eu quero uma coisa de conseguir amizades, eu quero uma coisa religiosa. Tudo consegue te derivar caminhos, né? Não necessariamente tudo isso na escola, né? Mas o Kung Fu te promove essa possibilidade de você buscar, ir atrás e fazer. Então, eu entendo que o maior desafio, não só meu, mas acho que de qualquer um praticante, ainda mais nos dias de hoje, né? É você ter essa conciliação de tudo que você faz hoje e ainda com a arte marcial. A gente sabe que não é fácil, ainda mais quem está em cidades grandes aí, pega condições, então já chega estressado, ou então volta estressado e ainda assim tem a vontade de fazer. O que eu gosto muito de um dos professores dos quais eu tive bastante contato ao longo da escola que eu participei, que ele comentava, né, que o Kung Fu, ele não é necessariamente só arte marcial. Kung Fu é a definição de trabalho duro. Então, assim,
todo o projeto, né, de você chegar cansado, ir treinar, falar com os amigos, mesmo assim voltar, acordar tarde, ir no dia seguinte, tudo isso é o Kung Fu, né? Não é necessariamente você chegar lá, fazer um Taolu, fazer uma técnica, aprender uma forma. Então, todo o processo do Kung Fu é isso, é o trabalho duro, é você se dedicar para aquilo que você realmente gosta de fazer e ama fazer, né? Acho bem interessante quando você falou na parte de espiritualidade, abordando um pouquinho mais profundo sobre esse lado, onde eu já tive também oportunidades de guiar alunos que também têm o mesmo interesse de estar buscando alguma coisa. Acredito que é uma questão de autoconhecimento, não só físico, mas espiritual, para que você possa estar entendendo, né, que o mundo, às vezes, ele não só gira na parte material. Não é simplesmente só soco e chute, a gente trabalha muito questões energéticas, parte de conexão de Dantians, Qigongs, Heigongs e assim sucessivamente. Então eu acho bem interessante esse fato que me impressionou, porque a gente ouve pouquíssimo falar nisso, né, dessa parte espiritual, busca, no inglês a gente chama de enlightenment, que seria uma busca maior por uma paz, que fala muito sobre, dentro do filme Kung Fu Panda, né, o mestre Shifu sempre fala, no inglês a gente fala inner peace, uma paz interior através da prática da arte marcial. Então, o seu mundo fora está um caos, né, como você mencionou, algumas perdas, alguns trabalhos, e tem que estudar, e tem que correr atrás, e tem que ir para lá e para cá, mas dentro de você está centrado. Uma coisa bem interessante, como o Sifu Harinder sempre mencionou ele sempre fala, você encontrar, né, o seu ponto de your balance, né, o seu ponto de equilíbrio dentro de você, para que o seu corpo inteiro possa estar, porque se somente está um caos, isso vai refletir do lado de fora. Se o seu corpo também está um caos, mas a sua mente consegue, às vezes, até controlar o que está do lado de fora, mas esse inner peace, essa parte dessa paz interior, essa parte de luz interior, ela é fundamental dentro da arte marcial. Não só chinesa, mas também japonesa, mas eu acho que a arte marcial chinesa toca um pouquinho mais nesse quesito. Eu entendo que assim, também, se a gente pega para analisar a parte histórica, né, então você entende como que surgiu o Kung Fu, né, como que a gente teve tudo isso. Em algum momento, alguém teve que documentar, ou eventualmente foi passado tete a tete, assim como tempos muitos primórdios. Então a gente entende que tudo surge em alguma coisa. Então a gente vai vendo estudos, né, que como boa parte do Kung Fu Shaolin, porque os monges tinham acesso a muita coisa, né, a escrita, a estudo, então eventualmente algum mestre que tinha muita sensibilidade, alguém que tinha uma destreza boa o suficiente para querer passar isso para frente, muitas vezes chegava nesses templos, né, óbvio, tudo isso é lenda, a gente não consegue dizer com propriedade aquilo, mas o que a gente entende, e até faz certo sentido histórico, né, então, da pessoa, poxa, eu quero deixar um legado, com quem que eu posso fazer, além dos meus alunos, né, então, muitas vezes os monges anotavam isso, faziam justamente esses treinos, né, justamente para melhorar o seu condicionamento físico. Muitas vezes os monges ficavam, né, só meditando, comendo, eles ficavam um pouquinho gordinhos, então eles tentavam, poxa, como é que eu posso trabalhar isso em conjunto? Então surgiram essas práticas, então a criação de Taolus, a criação de práticas de meditação. Então você vê que de um local onde já praticava uma certa espiritualidade, né, também veio isso da arte marcial. Então a gente consegue entender o porquê que certas técnicas, não necessariamente a arte do Kung Fu, mas por exemplo o Qigong, parte do processo do Tai Chi também, que trabalha um pouco mais do interno depois para o externo, né? Então a gente entende que muitas vezes é um processo tão empírico, de tantos anos e anos e anos de monges praticando, de atividades que a gente vê que consegue reduzir estresse, seja abaixar redução de batida do coração, né, ou então a pressão sanguínea para você se sentir melhor. Então tudo isso a gente vai vendo, né, da própria medicina tradicional chinesa, né, com a questão de agulhas, os pontos, né, onde cada um tem um órgão. Então a gente entender que quando a gente sabe lá atrás de onde veio, né, de templos, de muita gente empiricamente estudando, você começa a entender que o Kung Fu não necessariamente ele te dá só uma arte marcial, só uma aplicação, ou então só um núcleo de amizades. A gente vai vendo que tem uma parte espiritual por trás também, para quem deseja, né? Então é sempre importante para a gente nunca colocar nos extremos de, putz, quer dizer que se eu sou católico eu não posso treinar Kung Fu. Pelo contrário, eu acho que o Kung Fu ele te permite, como eu falei, né, você conseguir aquilo que você quer no Kung Fu. Você quer buscar uma espiritualidade, o Kung Fu consegue te entregar. Você quer uma arte marcial, o Kung Fu consegue te entregar. Mas é sempre legal a gente olhar para trás e entender que, veio de algum lugar, né? Essa parte tradicional, ela é fundamental. E acho legal que você tocou nesse ponto em relação à parte de religião, porque existe muitos contrapontos, e acho que, esqueci como se fala em português, mas em inglês a gente fala misunderstanding, quando você acha que você acredita que é uma coisa
tá certa, mas na verdade são equívocos, são pequenos equívocos, como igual você mencionou, né? Pessoas que acreditam acredito que equívoco seja uma boa palavra para a gente colocar nisso. Porque as pessoas acreditam que, nossa, sou cristão, sou evangélico, ou sou católico, ou judeu, ou espírita, eu não posso praticar porque ali existem muitos equívocos que as pessoas acabam confundindo cultura com religião, né? Assim como existem os aspectos culturais, né, que no Brasil eu até mencionei nos outros podcasts, mas falando bem rapidinho, para a gente não ser tão redundante, né? No Brasil, você cumprimenta alguém, você faz o aperto de mão, faz o abraço, às vezes se é família, você dá um beijo no rosto do pai, do primo, e assim sucessivamente, né? Nos Estados Unidos não é tão assim, nos outros países também não é, mas isso é uma questão cultural, né? E às vezes eu vejo que a China, o chinês, ele é um pouco mais expressivo na questão simbológica dos seus significados, tanto seja expressões corporais, como simbologias com objetos, que necessariamente não se refere à religião, e às vezes as pessoas acabam olhando para determinados símbolos e achando que aquilo ali se refere-se até uma divindade, ou até que eu tenho que cultuar. Não, uma coisa é de você ter respeito e outra coisa é você reverenciar de uma forma que está dentro do seu coração, né? Se prostrar ou adorar alguma coisa desse tipo. Então, acho que esse é até um tópico que mais para frente a gente vai entrar, né, nos futuros podcasts falando sobre isso. Quero até convidar futuros teólogos para a gente estar conversando, porque isso é algo que precisa entrar na cabeça das pessoas, principalmente eu percebo isso muito dentro do Brasil. Né, dentro dos Estados Unidos não se fala tanto, se falava isso mais na década de 90, de 80, você via você até vê alguns vídeos na internet falando em relação a isso, mas não no dia de hoje. Então eu vejo que precisa a gente reforçar isso para que as pessoas tirem esse equívoco, né, na mente, confundindo cultura com religião, que a gente sabe que os dois caminham junto, mas ao mesmo tempo, né, estão separados, uma coisa, outra coisa é outra coisa completamente separada. É isso. Um ponto que eu acho que a gente pode até falar é pela questão de que o choque de culturas às vezes é muito grande. A gente sabe que ao longo do desenvolvimento da humanidade, querendo ou não, chegou a certo ponto de que o ocidental e o oriental, eles pensam junto a um caminho final, só que muitas vezes invertido, vamos dizer assim, né? Uhum. Eu não sou nenhum historiador, não sou nenhum filósofo, mas eu sou muito curioso, estudo bastante, então todas as partes ocidentais que eu acho importantes, então, por exemplo, livros clássicos, Leviatã, o do contrato social, então acho que são contratos, coisas que a gente vê da parte ocidental, assim como eu vejo também na oriental, então, por exemplo, Tao Te Ching, a questão do próprio Analectos, do Confúcio, então a gente entende que o Oriente, tá, então posso estar falando alguma besteira, então se algum historiador ou filósofo pode me corrigir, mas o que eu sinto, até por conta do processo de arte marcial, é que o oriental, ele busca muito a essência daquela coisa. Então, não é aquilo que você comentou. Se muitas vezes eu olho, por exemplo, a figura do Quan Kun, eu busco na essência o que a figura me traz. Eu não estou reverenciando a pessoa ou então o aspecto, muitas vezes, daquilo que aconteceu. A gente sabe que o Quan Kun tem as lendas dele, mas a gente entende que hoje o Quan Kun, num resumo muito resumido, a gente entende que ele é um símbolo de incorruptibilidade e de lealdade. Então a gente sabe que a gente se inspira nesses valores, nessa essência de ser leal, nessa essência de ser incorruptível, de querer fazer o bem, em cima da figura da pessoa. Então não necessariamente a gente precisa religiosamente endeusar a figura, mas ao mesmo tempo a gente respeitar pelo fato de que, segundo as lendas do que ocorreram, é uma pessoa que pode ser influenciada, né? Então, é aquela coisa de você ter pessoas das quais você consegue se inspirar, se influenciar, né? Então, ao mesmo tempo que o ocidental, ele vai muito de uma linha de pessoas que influenciaram, então você tentar ser determinada pessoa. Lá você busca a essência do que é, né? Então, como esse choque de cultura às vezes é muito grande, tem essa dificuldade, né, do brasileiro ou de qualquer ocidental entender muitas vezes o que acontece do Oriente, né? Por exemplo, quando não entrar muito no aspecto, mas quando o Oriente muitas vezes fala, beleza, estamos na religiosidade, a gente tem Deus, presta para ele, mas a minha vida continua, a minha essência acontece. Muitas vezes aqui a gente faz o contrário, a gente entra muito no aspecto para querer passar sobre a religião e não sobre da sociedade. Posso estar falando besteira, mas eu entendo que a essência do oriental é buscar a essência do projeto, enquanto do ocidental é entender o racional. Então eu entendo que a razão ela é muito forte, né? Então a gente acaba tendo justamente, eu entendo que essa pequena divergência de fatores que acaba, por exemplo, levando essas, não sei se preconceito é a melhor palavra, mas de falar, poxa, é aquilo que a gente comentou, né? Não necessariamente Kung Fu vai te trazer somente aquilo que você não está buscando, né?
Não, o seu pensamento ele é muito válido, eu acho que é muito importante, até porque, como artista marcial, a gente precisa ter esse senso analítico e crítico de qualquer determinado tipo de situação, né? Nós, como professores, a gente olha uma determinada coisa, claro que com respeito, de novo, você, né, com muito respeito, está expondo o seu raciocínio, o seu pensamento, e é muito válido, né, a gente receber e ao mesmo tempo analisar, e talvez, né, às vezes, existem pessoas um pouco mais, como é que eu posso até falar, talvez entendidas seria a melhor palavra, sobre determinados assuntos, mas nós como professores também temos essa capacidade de olhar, analisar e talvez expressar a nossa opinião. Uma coisa bem interessante que você falou sobre a essência, né, eu estava lendo essa semana um livro de Wong Kang-Kyu, e ele fala que as 3 essências da arte marcial chinesa é valida pelo Shen, que é o espírito, Gin, que é a essência da arte marcial chinesa, e o Qi, que é a questão, o Rei, que é a energia. Esses 3 símbolos, eles praticamente resumem a arte marcial chinesa, né? Você sim, o seu espírito de guerreiro, o seu espírito de combate, você não consegue treinar, porque às vezes, quantas vezes a gente não está fazendo exercício, às vezes está cansado, igual você falou, né? O seu dia a dia, a sua rotina acaba te cansando, mas mesmo assim você encontrou forças para ir até o Kwon, para ir até o seu espaço de treinamento, teve a dedicação, aprendeu ali, né, fez os seus exercícios, através das movimentações de artes marciais, você consegue estar canalizando aquela energia do seu ambiente de treino e aplicando o Gin, que são, né, algumas formas, né, cada arte marcial, cada linhagem tem a sua própria interpretação, né, alguns interpretação a partir de movimentações de combate e aplicação, e outros através dessa questão de essência, de sentir o que realmente é aquilo que você está sendo transmitido e ensinado em determinados estilos de artes marciais. Você poderia nos contar sobre os seus mestres e a influência principal nos estilos do louva-a-Deus? Principais, desculpa. Perfeito. Hoje, atualmente, eu tive bastante contato com mestres, principalmente na parte de Taiwan e na parte da China, né? Então, tive muito contato aí ao longo das escolas de Meihua, na parte de Taiwan, e Taiji Meihua na parte de China, né? Então, é legal porque participei de diversos seminários, então a gente conseguiu estar um pouco próximo aí dos mestres, entender um pouquinho da essência do Kung Fu, porque é uma coisa mágica, né? Quando você participa de um seminário de algum mestre que pratica alguma linhagem, ou necessariamente uma pessoa que também, às vezes a gente tem um discípulo da pessoa, então eventualmente americanos ou outras pessoas que conseguem vir para cá, e é engraçado que você não necessariamente nem precisa saber falar chinês ou precisa falar inglês, mas o fato de você estar junto e fazer a técnica, você se comunica pela técnica, né? Então, eu acho isso muito legal, que você não precisa, verbalmente, você não precisa falar nada. Só de você ver o cara fazendo a técnica, ele pegando, corrigindo a mão sua, de falar, cara, seu olho salta, você fala, cara, que legal, né? Tipo, o Kung Fu não precisa ter essa conectividade, parece que vem aquilo espiritual, né? Você fala, poxa, o cara, na essência, consegue me passar a essência do que é arte marcial. Então eu acho isso muito legal, da gente poder acabar participando, sabendo como que esses mestres pregam isso também para frente, e ao mesmo tempo, o que eu acho muito legal é justamente que boa parte dos mestres com que eu tive contato evitava essa parte de falar, poxa, tomar o cuidado da gente não levantar isso para virar religiosidade. Eu tô aqui ensinando uma arte marcial, tô aqui fazendo, isso é muito legal, mas ao mesmo tempo, estamos aqui curtindo, também sou humano, todo mundo pode errar, pode acertar, então acho que isso é muito legal, de você não necessariamente colocar misticismos no que é a arte marcial, né? Eu acho que isso é muito legal. A partir do momento que você elucida aquilo que você está treinando, isso é muito bom, porque você sabendo do porquê, sabendo de como aquilo foi feito, de onde veio, te deixa mais leve, né? De falar, poxa, não estou sendo enganado, eu estou vendo de algum lugar que de fato tem a sua tradicionalidade, tem o seu respeito por onde daquilo veio, então isso é sempre muito positivo, né? Que fenomenal, uma coisa que eu queria só fazer uma conclusão, mas também dar uma opinião em relação à parte da comunicação, que eu sempre falo, né, para os alunos, amigos meus, em relação a gente se comunica através das formas com os nossos professores, e eu também acredito que de uma forma espiritual a gente conecta com a ancestralidade do estilo através das formas. Você para pensar, né, quantas vezes você faz uma forma, um kati, um taolu, um Kyunpa, ou que seja, imagina que aquela forma ali, ela foi usada dinastias e dinastias atrás, para que se fosse para um povo sobreviver através de batalhas, ou talvez até mesmo uma questão apenas de exercício físico para
para você ajudar na sua parte da sua saúde, né? Então eu acho isso muito interessante, você ter essa conexão, né, parando para pensar, puxa vida, né, tantos mestres, o Wan Lan acabou criando essa forma, acabou fazendo esse conjunto de movimentação, ou talvez esse estilo. Claro que aos poucos esses estilos eles foram, né, se desenvolvendo e chegando ao que a gente tem hoje, mas só de você parar para pensar que imagina que talvez uma movimentação do que você faz, alguém já estava praticando isso daí 400, 300 anos atrás, e a gente não está falando de uma pessoa, a gente está falando de um legado, né? Porque hoje a arte marcial chinesa, principalmente o estilo do louva-a-Deus, é ensinado no mundo inteiro. Então, quase todos os países do mundo você pode ver, e tem escolas de louva-a-Deus, tem escolas, né? Independente, às vezes, louva-a-Deus do Sul, louva-a-Deus do Norte, ou Sete Estrelas, Meihuá, Shenxi, assim sucessivamente. Então, eu acho legal ter essa comunicação, que quando realmente a linhagem, quando realmente tem um estilo tradicional, você consegue tentando ter essa transmissão, e ao futuro também alunos, né, vão ter essa mesma transmissão, essa mesma experiência, ou experiências diferenciadas baseadas naquilo que você está ensinando, impactando a vida dos seus alunos dos dias de hoje. Exatamente. E você pega uma coisa que eu acho muito legal, assim, que principalmente o professor que eu treinei muito, que é a essência, né? Então, assim, eu vou ensinar um bastão, ou então, o bastão eu entendo que é uma arma mais básica, mas, cara, eu tinha que usar aquilo que eu tinha na época. Então, assim, você não sabia, hoje a gente, graças a Deus, existe aí uma questão de contemporaneidade, ao qual eu ainda consigo andar na rua, eu sei que eu não vou ser morto no dia seguinte, então não tem aquela disputa territorial como tinha antes, mas eventualmente você tinha que se defender o que tinha. Então, assim, não é uma questão, cara, eu vou ter um leque na mão, eu vou ter uma bengala, eu vou ter um bastão que eu achei que um pedaço de galho, então você tinha que se defender. E ao mesmo tempo você trazer aquela essência de falar, cara, quando a gente vai manejar uma arma um pouco mais complexa, de, por exemplo, uma espada, ou um facão, uma lança, por mais que hoje, na contemporaneidade, ninguém vai sair com uma lança no meio da rua pra você andar, pra falar, pô, vou me defender aqui. Mas de você entender que, cara, aquilo foi usado em guerras. Então, assim, o que a gente lê nos livros, tinham literalmente pessoas, uma entre a outra, e o cara treinava exaustivamente para que aquilo fosse efetivo. Então, assim, a partir do momento que você coloca isso na cabeça e você passa isso pro aluno, eu acho que intuitivamente isso já dá um pouco mais da sensibilidade marcial. Porque você imagina, cara, usar uma espada, a espada, por mais que a gente sabe hollywoodiana, o intuito era matar pessoas. Então, assim, você saber como aquilo é feito, de por que era utilizada, por que eu tenho que entrar em certo momento, ou facão, cara, eu preciso destruir o que o cara tem na outra mão para o cara ficar ileso e sair daqui. Então, você utilizar isso dessa essência, que, de novo, a essência, né, de por que eu tô ensinando isso, de passar isso sempre pro aluno, isso eu acho muito, muito positivo, porque até foge um pouco, né, da parte marcial e começa a entrar um pouco nessa parte filosófica, eventualmente até espiritual, de que a gente sabe que tem dos misticismos, das lendas, né, de que eventualmente as pessoas se conectavam com deuses ou com figuras mitológicas por base principalmente nas armas ou estilos de Kung Fu, né. Uma coisa interessante que você falou, e apenas dando uma conclusão, estava conversando com o Sifu Brian Cuttle essa semana, Brian Cuttle, desculpa, e no nosso episódio em inglês, e uma coisa bem legal que ele falou em relação à conexão entre a arte marcial e essas figuras mitológicas, né, porque existem, né, algumas determinadas linhagens, como o próprio Cholifá que ele mencionou, o Hungar, né, a minha linhagem Reine comum também tem uma forma chamada do Rei Macaco, né, bastão do Rei Macaco, e você hoje a gente vê um pouco mais essa representação até pelo fato de ter saído um jogo muito famoso, Black Myth Wukong, as pessoas, né, começam a entender um pouquinho qual que era aquela questão histórica daquele, né, a jornada do Oeste. Você tem aquele filme, né, do Jackie Chan com o Jet Li, que também fala sobre essa mesma lenda. Então você começa a praticar e a sua mentalidade, a sua imaginação vai longe, né? O próprio outro exemplo, né? A gente falou sobre o Romance dos Três Reinos, né? O próprio General Guan Yu, que é conhecido por utilizar a Guan Dao, formas da própria Cholifá que se fala sobre o General Guan Yu, que se nomeia ele, né, como criador daquelas movimentações. Então você tem essa conexão também como você falou, com a imaginação, com as lendas, com os mitos, e também com pessoas reais que, né, puderam ter existido durante todo esse processo de criação e de desenvolvimento da arte marcial. Em sua opinião, como o Louva-a-Deus do Norte se diferencia dos outros estilos de Kung Fu em termos de filosofia e abordagem? Perfeito. Bom, nesse aspecto, eu até vou falar um pouquinho só do Louva-a-Deus necessariamente, porque particularmente eu nunca treinei outro estilo
de me aprofundar e necessariamente entender um pouco mais da essência. Então, não consigo falar daquilo que eu não sei, certo? Mas eu entendo que hoje o estilo do louva-a-Deus, ele é muito fundamentado principalmente na parte de torções, né? Então, a gente entende que tem alguns estilos, aí ouso, se eu, de novo, novamente aí comentários, chats, quiserem me somar, eu entendo que, por exemplo, o Wing Chun, a ideia é que seja um contato curto, ou seja, eu preciso que, quanto mais perto do meu inimigo e a finalização mais rápida, eu preciso. O louva-a-Deus, muita parte das essências das formas que tem, eu preciso do contato. Então, a partir do momento que eu tenho o contato, eu consigo fazer torções, eu consigo fazer imobilizações. Então, o louva-a-Deus tem muito disso. Eu entendo que a essência principal do louva-a-Deus, que já remonta até no próprio bichinho, né? Que eu preciso ser rápido o suficiente para pegar a minha presa e poder fazer o que eu quiser com ela. Então, eu entendo que hoje a essência, né, da filosofia da arte do louva-a-Deus é isso. É você se antecipar de saber, olha, se ele entrar com a mão esquerda, eu consigo mobilizar de tal jeito. Se eu entrar com a mão direita, eu consigo mobilizar de tal forma. Se ele tiver com a perna direita é uma coisa, com a perna esquerda é outra. Então, se eventualmente eu tiver com o peito muito à frente, eu tiver de lado, então, como eu consigo fazer com que eu me antecipe para que a partir do momento que eu conseguir o contato, eu saber o que eu preciso fazer para imobilizar e eventualmente acabar a luta, né? Porque isso eu acho que uma coisa legal que muitas vezes a pessoa que está procurando uma arte marcial nova e quer buscar, por exemplo, no Kung Fu, eu entendo que o Kung Fu é uma arte de finalização. Muitas vezes a gente treina uma técnica para eu finalizar o oponente. Então a gente pensa para acabar a luta, né? A gente não pensa de, putz, eu preciso pegar isso para imobilizar, o cara cai no chão e deixa com o braço torcido. Não, eu vou torcer o braço a ponto de quase quebrar e a luta acaba aqui. Então isso que eu acho uma coisa muito legal do Kung Fu, que eu entendo, óbvio, podem ter outras artes marciais, eu particularmente nunca treinei, mas eu entendo que uma essência do Kung Fu é essa, e o que eu acho legal que isso concilia com o do louva-a-Deus é justamente essa parte de imobilização e torções no geral, né? Como que você acha que o louva-a-Deus ele integra em relação à arte da cultura chinesa, né? A gente falou agora um pouquinho sobre a parte de combate, finalização, essa conexão entre você, o seu corpo e o seu oponente, no inglês a gente chama de bridge, muito interpretado como kill, né? Ponte. Não sei se essa palavra tradução correta para o português, você tem ali a ponte do seu corpo para o do seu oponente para estar aplicando a finalização. Eu acho que muito bem interpretado, muito bem enfatizado por você em relação à parte do Wing Chun. Eu, por ser praticante também, né, concordo com a sua opinião, até por ter um combate de curta distância, ter uma ponte um pouco menor, desculpa, do que uma ponte um pouco mais longa em relação a outros estilos, mas isso é a essência do Wing Chun, mas o que não desvaloriza a essência do louva-a-Deus ou de outros estilos nortenhos também, que estão ali, você pode talvez partir do mesmo princípio. É bem legal você ter comentado sobre essa diferença entre, né, o louva-a-Deus e o Wing Chun, até porque eu vejo isso muito nos estilos do Sul. Alguns estilos do Sul comparado com o que eu treinei, tá? Haka, Wing Chun, Reinik Mun, eu vejo muito essa curta distância, onde nos estilos do Norte você já tem uma distância um pouco maior, mas, de novo, não desvaloriza, não é que um é melhor e o outro é pior. Cada um tem a sua essência, é bonito de ver essa diferença, essa interpretação filosófica através da aplicação de movimentação em combate e luta. Mas eu queria voltar para a pergunta, até para não te deixar confuso, eu queria saber em relação ao louva-a-Deus, o que se integra os princípios da arte, da cultura chinesa dentro da arte marcial do louva-a-Deus, que você poderia estar comentando um pouquinho para a gente. Perfeito. Eu acho que a essência marcial, né, a gente sabe que tem aqueles 12 princípios, né, ou seja, as 12 principais atividades das quais entram dentro do louva-a-Deus, né? A gente sabe que Kou, Lou, Tsai, tem N aqui, eu acho que não vale mencionado de todos os 12, quem quiser também está no meu site, aí o Merchan, mas de qualquer maneira, assim, eu acho que é legal de você trazer essa essência, porque o louva-a-Deus, ele é um estilo muito antigo, muito tradicional. Então ele remonta muitas vezes em histórias de grandes guerras, de grandes batalhas, a gente sabe de onde ele consegue vir, e ao mesmo tempo ele entra muito nessa parte de lendas também, né, porque a cultura chinesa como um todo, por mais que a gente sabe que ela tem o seu fundamento técnico, né, de guerras e batalhas e desenvolvimento de escrita, pólvora, ao mesmo tempo tem muitas lendas, né, então a boa parte do processo de lenda vem um pouco disso, né, então você conseguir conciliar, como surgiu o Alan, dele meditando, aí acabou achando louva-a-Deus, viu o bichinho e tentou fazer uma coisa parecida, então o louva-a-Deus ele consegue agregar um pouco disso justamente nessa parte cultural, de você pegar esses misticismos que acabam acontecendo de como surgiu e aplicar na prática do que a gente realiza, né, então boa parte das técnicas, alguns nomes também remontam nessa parte cultural, né, então
técnicas ainda mais de mãos do norte no geral, a gente sabe que tem técnicas, como você falou, do bastão do rei macaco, então tem técnica como, por exemplo, o Talam Pujan, ou seja, o louva-a-Deus captura cigarra, então o nome da técnica remonta de um princípio de que na época o louva-a-Deus pegava cigarra rápido, então que veio do Alan, então acho que é legal que o estilo louva-a-Deus ele também consegue agregar muito dessa parte cultural, né, de muitos misticismos que acontecem. É uma coisa interessante que às vezes a gente olha como uma forma assim física, né? Eu até uso falar que existe um grande equívoco às vezes porque a gente acaba ocidentalizando a arte marcial, não nós, mas muitos praticantes, às vezes pessoas que se depara de frente de momento com informações da arte marcial e acaba ocidentalizando informações, né? Um dos fatos que eu quero mencionar é, você olha para o louva-a-Deus, por exemplo, um inseto pequenininho, né, que praticamente não aparenta nada, mas se você for ver vários combates que tem no YouTube, você vê, né, o bichinho lutando ali com, até, às vezes até animais mesmo, fazendo um grande estrago, e você trazendo essa filosofia por detrás da movimentação em combate como ser humano, não lutando como um animal, mas aplicando a filosofia por detrás em que o animal está fazendo aquelas movimentações, eu acho isso, cara, 1000 anos-luz de inteligência que a gente pode entender, porque a gente como ser humano acha, nossa, que legal, quero uma coisa da hora, um dragão, um tigre, né, um leopardo, mas quando você vê um bichinho que realmente tem grandes lutadores de louva-a-Deus hoje em dia, quantos praticantes a gente vê mundialmente famosos, tanto na IWF, campeões de Taolu, campeões de Sandá, que utilizam dessa metodologia, dessa filosofia criada, né, anos atrás, centenas de anos atrás, para adaptar para o combate físico e também para deixar um legado nos dias de hoje da arte marcial. Eu acho isso algo brilhante, tudo através de um animalzinho que, se você for ver, né, a coisa ia ser bonitinha, que né, não faz mal a ninguém, mas a filosofia por detrás é muito mais perigosa do que aquilo que a gente imagina. É isso. Como que o louva-a-Deus do Norte pode ser adaptado, né, em relação à parte de autodefesa e combates no dia a dia? Perfeito. Bom, eu acho que muito daquilo que a gente comentou, né, o louva-a-Deus ele tem muito essa parte de mobilização, dessa parte justamente de grappling, né, que utiliza muito aí do termo de inglês, então eu entendo que quanto mais contato você tiver, mais aquilo você consegue ter a sensibilidade de acabar a luta como um todo. Então eu entendo que hoje o louva-a-Deus, na essência, né, você precisa ser rápido e ao mesmo tempo você conseguir esse contato. Conseguiu esse contato, a ideia é que o oponente é seu. Então a gente sempre trabalha nessa parte do louva-a-Deus, dessa essência de marcialidade, né? Como é que eu consigo entender que ao mesmo tempo eu ter a velocidade de me defender ou de me esquivar, mas ao mesmo tempo saber que está pronto para o momento do ataque e eu poder utilizar nessa parte de mobilização. Então acho que isso é muito legal, né? Tem muitas escolas hoje muito boas aqui em São Paulo também, inclusive, que fazem isso, né? Não fica só no teórico, não fica só no Taolu. Ele também entra um pouco nessa parte prática. Não precisa necessariamente chegar numa essência 100% prática, de, por exemplo, pôr luva e acabar indo um pouco mais pro lado do sandá, mas você utilizar isso, né, de cara, com as suas mãos vazias, como é que você consegue defender um chute, como é que você consegue tentar agarrar o braço de alguém para terminar essa mobilização. Eu entendo que hoje a essência do Kung Fu, pelo menos do estilo louva-a-Deus, né, fica um pouco mais dessa linha, de você treinar incessantemente para estar pronto para quando o oponente estiver querendo te acertar, né. E partindo do princípio dessa questão de aplicabilidade, você acha que os métodos tradicionais de ensino ainda têm espaço no mundo moderno de hoje? A gente sabe que muita coisa mudou, a sociedade sempre vai se evoluindo. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Perfeito. Aqui eu acho que vale de um ponto de opiniões, então, assim, óbvio que eu tento, de qualquer maneira, colocar de forma tranquila daquilo que eu coloco, mas o ponto é a gente entender que a tradicionalidade, ela também, muitas vezes, acaba sendo... tem que ter certas flexibilizações, né? Então a gente sabe que a tradicionalidade é o quê? É um repasse ao longo do tempo, que envolve certos ritos, né? Então, seja um rito de eu criar uma forma, o rito de eu ter o prestígio sobre o meu professor. Então, eu entendo que hoje, nos tempos modernos, né, a gente sabe que cada vez menos a gente acredita que a humanidade evolua ao ponto de não precisar utilizar minha defesa pessoal. Ela tem que ser um pouco mais para você trabalhar seu corpo, para você se sentir bem, do que a defesa pessoal. E óbvio, em último caso, é uma arte marcial. Precisa ser bonito, precisa ser belo quando você vê uma forma, mas ao mesmo tempo precisa fazer sentido. Não tô chutando o ar, fazendo uma coisa sem aplicabilidade. Então, eu acho que isso é sempre legal da gente colocar que nos dias de hoje, principalmente na parte ocidental, né, a gente tem certos cuidados para a gente colocar, e eu entendo que ela tem que ser adaptável, né, porque você pega muitos mestres lá na China, eles ensinam uma forma e, cara, vai todo mundo aprender a forma A. Então fica todo mundo lá 2 meses aprendendo a forma A,
O mestre falou, cara, cansei da forma A, vamos fazer a forma B e uma espada aqui. E começa fazendo. Então, você imagina trazer isso pro Ocidente. Então, o Ocidente fala, cara, eu tô aqui aprendendo a técnica A, mas no dia seguinte eu começo a B, poxa, mas eu tô pagando, eu também quero aprender a técnica B. Então, a gente tem que entender que tem certas coisas que a gente tem que fazer essa adaptabilidade. Então, essa parte de você criar, eventualmente, grades curriculares dentro da sua escola, fazer o processo de troca de faixa, ela é muito importante. Porque hoje, o que a gente, pelo menos o que eu entendo, né, que a troca de faixa, ela é necessariamente um evento justamente para você pôr à prova aquilo que você treina tanto. Antigamente, a pôr à prova era você ir na guerra, era alguém te bater e ver se estava dando certo ou não. Então a gente entende que hoje esse processo de você passar por uma transição, por uma fase, é muito bem adaptado para o Ocidente. E ao mesmo tempo a gente entender do cotidiano de hoje, né? A gente sabe que muitas vezes, cara, ainda mais do advento da internet, muitas vezes a gente tem que se adaptar à questão de aula online, a gente viu a pandemia aí por conta disso, né? Então, saber que que é o que sempre falo, né? Qual é a essência de eu ensinar aquilo? Eu consigo ensinar a essência sem perder a tradicionalidade? Eu consigo continuar tendo meu contato com o meu aluno, por exemplo, no aula online? Eu consigo continuar tendo contato do meu aluno para que ele venha para cá treinar e ao mesmo tempo, putz, o cara tá muito enrolado, ficou um mês sem ver, mas será que não rola de eu como professor perguntar se ele tá bem, de falar, poxa, tá tudo certo aí, eu criar um pouco dessa sinergia entre o próprio Shifu, né, o pai e mestre, né, então assim, não necessariamente ficar só nessa parte comercial, de você falar, poxa, o cara tá lá, ele tá para querer buscar alguém, né? Então, ele tá buscando uma pessoa para poder confiar, para poder passar alguma coisa. Então, eu acho que você adaptar essa parte um pouco mais ocidentalizada, você não tá tirando a tradicionalidade, porque muitas vezes você coloca aquela coisa de necessariamente o Kung Fu ser uma coisa desgastante, sabe? Tipo, eu preciso ganhar a quantidade de vezes que eu caí no chão, que eu me estrepei, então assim, cara, não precisa ser. Eu acho que tudo pode ser uma coisa adaptável, sabe? Tipo, você consegue entregar na medida daquilo que cada um consegue entregar. Você não consegue exigir a mesma coisa para todos os alunos. Tem alunos com limitações, tem alunos com cotidianos de vida totalmente diferente. Então, é óbvio, a gente partir da premissa de que a gente tem que ser isonômico, né? Ser justos na medida que eles conseguem ser justos, né? Então, eu acho que isso tem que ser muito importante como professor e você adaptar nesse quesito. Porque se a gente não adapta, o Kung Fu fica esquecido, porque, poxa, por que eu vou treinar uma arte que meu professor não liga pra mim, que eu tenho que estar igual ao outro cara, mas eu não consigo chegar no outro cara seja por causa da estatura, ou porque minha rotina de trabalho não consegue. Então a gente tem que se adaptar. Eu acho que pelo menos assim, a minha visão como professor é de você entender que a gente não precisa ser rígido, a gente consegue ser maleável, né? Igual o Bruce Lee falando como água, ou então a gente vê como as frases do bambu, que você precisa ser maleável, o vento vem, você volta e fica no lugar. Então, eu acho que você ajustar essa tradicionalidade, eu não tô aqui ajustando do seguinte sentido, faz o que você acha melhor na forma. Não, a gente traz uma tradicionalidade, você tenta fazer aquilo, tenta fazer da melhor forma que você consegue e tenta manter que, olha, de um modelo eu te ensinei. Você tem alguma limitação, alguma coisa que te impede de você de fazer isso? Me impede. Então, faça o mais próximo daquilo. Então a gente não deixar essa coisa bitolada de falar, cara, a mão precisa estar a 48 graus no sentido. É legal da gente falar, olha, o ideal que me foi passado assim, tem um modelo por quê? Mas eu posso colocar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá? Cara, a essência é, se um pedaço da sua mão, numa técnica de 80 movimentos, isso não vai tirar a sua tradicionalidade. Mas ao mesmo tempo você precisa estar consciente de que, cara, eu não estou fazendo isso por minha boa vontade. É porque eu tenho uma limitação ou porque alguma coisa que me restringiu desse processo. E você colocar essa, de novo, essência, né, de falar, poxa, eu sei como me foi passado, eu sei como é. Então, ao mesmo tempo, eu sempre tento da melhor forma ser aquilo. Então, a gente justamente fazer essa transição do que é tradicional pro contemporâneo é muito difícil, porque a gente entende que os próprios mestres de lá têm essa dificuldade, né? Então, é fato, né, cara? Aquilo que não é passado de geração morre. Então, imagina, cara, quantos mestres muitas vezes acabaram se prendendo dessa parte, não, precisa ser tradicional, 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 e eventualmente, cara, quantas técnicas, sei lá, que a gente não vai nunca saber como é que foi feito por conta desse processo. Então, eu acho que a gente tem que ser do bom senso na medida que a contemporaneidade avança, né? Porque eu dou um paralelo, aí, se eu estiver falando muito, pode colocar aí também. Não, por favor. Mas o paralelo que eu coloco é principalmente nos taulus de armas. Porque, assim, cara, as armas foram inventadas em épocas que, de fato, não tinha nem pólvora. Então, hoje, a gente sabe que, por mal e mal, fazendo um teste de aptidão física psicológica, você consegue ter uma arma de fogo. Então, assim, cara, o Kung Fu não transforma a pedra em Kevlar. É isso que eu quero deixar muito bem claro, assim, eu gosto de brincar isso com meus alunos, porque por mais que você treine a essência do Kung Fu, a parte de movimentação e mobilização, cara, no pior dos momentos, se o cara tem alguma arma, alguma coisa, você não vai reagir.
sabe? Você tem que entender que a sua vida vem em primeiro lugar, tem toda uma essência por conta daquilo. Óbvio, não quero entrar em processos extremos no quesito, mas obviamente sua vida está em risco, não tem o que fazer. Mas eu entendo que a partir do momento que você coloca isso na cabeça, de cara, por que eu vou treinar uma espada? De novo, eu não vou sair na rua com uma espada. Então, assim, por que você treina? Para manter a tradicionalidade. Em algum momento alguém desenvolveu isso porque de fato era útil na guerra ou porque conseguia se defender. Então, tradicionalmente, você repassa aquilo como uma forma até de cultura. Porque hoje você não vai acabar utilizando isso na prática. Mas, ao mesmo tempo, é muito legal, porque ele parte da arte marcial, né, começa a virar o arte e aquela que é a marcialidade, né? Pô, se eu tô num ambiente que é muito pequeno ou existe essa parte de, cara, vamos treinar só torção. Vai chegar um momento que você, muitas vezes, vai passar 1, 2, 3 semanas vendo só torção. E até esqueceu o Taolu. Putz, amor, era aqui. Então, assim, é você ir de um lado marcial e lado arte, assim, acho que isso é muito legal. Então, você colocar essa parte das armas é o melhor exemplo de como é que você vai fazer uma tradicionalidade virar contemporâneo. Eu entendo que hoje é na prática marcial, né? Esse conceito de adaptabilidade, ele foi fundamental dentro da arte marcial até para sua própria questão de sobrevivência de estilos, né? A gente viu que quando né, os chineses migraram para a América, digo América em geral, houve aquela questão cultural, talvez aquele choque cultural de que, né, um povo praticava sua cultura, sua vida de uma certa forma e que teve que se sei lá, entenderam? E acabou tendo que adaptar o conceito de vida e também na sociedade que a gente tem hoje. Antigamente eu lembro que, talvez até os anos de 2019, 2018, você via curso online, as pessoas, todo mundo já, esse cara aí eu já não sei, né? Veio a pandemia e veio de uma forma, claro que infelizmente negativa, acabando, né, tirando tantas vidas, mas também teve as suas coisas positivas para olhar para a gente e falar, poxa vida, a gente precisa se reinventar, a gente precisa se readaptar, porque senão o que vai acontecer? E acabou de uma forma positiva. Quantas pessoas hoje vendem cursos online, cursos muito bem estruturizados, bem fundamentados, pessoas que realmente levam a arte marcial a sério, às vezes até como um complemento mesmo daquilo que já pratica, para poder estar ensinando e passando aquele legado adiante. Então, muito bem apontado, muito bem concluído, ou mencionado por você em relação a essa parte de adaptar as coisas, né, na sociedade que a gente tem hoje. Né, o próprio quesito de faixas, eu acho que foi uma coisa muito bem inventada, porque você consegue realmente nivelar qual o grau de cada pessoa, né, não numa forma de julgar, porque às vezes até as pessoas acabam menosprezando, o cara é faixa branca, então ele não sabe nada, mas mal sabe às vezes aquele é o terceiro ou quarto estilo que aquele camarada tá treinando, ele já é faixa preta em determinados outros estilos. Já tem uma bagagem, né? Mas eu acho que é bonito ter essa questão de hierarquia, até para questão de organização de um sistema, né? Como você falou, grade de ensino, você, no inglês a gente fala breakdown, você quebrar a metodologia de ensino para que possa ser passada de uma melhor forma, né? Isso é evolução não só da arte marcial, mas a evolução social que a gente cria dentro da comunidade de Kung Fu, de artes marciais, que aos poucos vão se desenrolando, que aos poucos vão melhorando de uma forma positiva, sem perder a essência da arte marcial tradicional chinesa. Exato, no dia até faço um adendo, porque assim, eu particularmente entendo até na nossa escola, né, o que a gente entende que eu acho que é legal para desmistificar um pouco pro pessoal, né, a faixa branca, as técnicas que você coloca, não significa que elas são mais irrisórias, é pelo contrário, é porque elas são mais fáceis de ensinar. Então a gente entende que o cara que tá cru, ele não sabe de nada, eu entendo que a faixa branca é você ter a introdução. O que eu gosto de fazer o paralelo de uma arte marcial é como se você fosse treinar música, ou você fosse fazer um idioma. Cara, você vai aprender o que é bola, o que é gato, o que é cachorro, você vai aprender o que é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então assim, a faixa branca é para você ter a introdução àquilo, porque ao mesmo tempo que o professor precisa ter a facilidade de ensinar para o aluno que às vezes nunca deu um chute acima da cabeça na vida, de como que ele vai adaptar o seu corpo e o seu condicionamento físico para aquilo. Não estou dizendo que a faixa, uma técnica, um taolu, uma faixa branca, ele é pior do que um taolu da faixa marrom, por exemplo, preta, que cada um tem sua grade, né? Mas eu entendo que assim, é o que acaba sendo mais fácil para o aluno poder ingressar na arte marcial. Isso serve para qualquer estilo, seja jiu-jitsu, capoeira. Eu acho que isso tem que tirar um pouco desse estigma, né? Principalmente da parte do ocidental, de falar, não, a faixa branca é porque a técnica é inútil. Pelo contrário, a gente sabe que quando a gente vai para uma luta realidade, onde, cara, sua vida tá em jogo, cara, você vai fazer tudo, qualquer coisa menos achar um negócio. Você vai estar com a mão aqui, o cara vai tentar te acertar, você vai tentar de algum momento finalizar o cara.
Então a gente, óbvio, tem certas essências, né, de putz, quando o cara pegar, vou torcer, vou colocar, mas na essência vai ficar aquilo, cara. Então assim, é tirar esse misticismo de falar, poxa, a faixa branca é ruim, eu quero ser a próxima faixa. Pelo contrário, é uma questão que te ajuda a você galgar até a excelência da arte marcial, né? Um último adendo em relação à sua fala, que eu uso falar para os alunos, né, que para você ter um bom Kung Fu, a sua base ela precisa ter uma estrutura muito boa. Então, se você não prestar atenção no que é básico primeiro, para que você chegue lá em cima, né, no topo da sua casa que você construiu, tiver ali faltando pedaços ali embaixo, você vai chegar e não vai ter uma estrutura boa, a sua arte marcial não vai ser tão fundamentada. Então é importante a gente, né, tanto como professor, como alunos, que a gente também sempre ensina, ao mesmo tempo que a gente ensina, a gente aprende, ao mesmo tempo que a gente aprende, a gente também ensina, é um ciclo de atividades dentro da arte marcial, em que a gente precisa aproveitar. Lembra uma coisa muito legal como o Sifu de Derbeder falava, a arte marcial ela é como se você estivesse construindo um mapa, né? Às vezes a gente só pensa no que se você pega o GPS, você só quer saber de como chegar lá. Não me interessa o trajeto que eu for, contudo que eu chegue rápido, esse é o mais objetivo. E essa é a nossa prática na arte marcial também. A gente chega, poxa vida, eu quero ser professor, eu quero ser faixa preta, eu quero ser o durão, eu quero ser o bonzão, né? Sem aproveitar o processo, né? Como que a gente faz aproveitando o processo? Você coloca ali no GPS e você vai. Às vezes você para pensar. Outro dia eu fui dar aula e eu passo, né, por uns prédios próximo a Chinatown, e aí ele fala, poxa vida, cara, parei para prestar um pouquinho mais atenção aonde eu estava dirigindo, comecei a ver coisas em que eu não imaginava, e essa mesma filosofia você também aplica dentro da arte marcial, você começa a ver movimentações em que às vezes você não entendia a aplicabilidade, mas pelo fato de você estar aproveitando a sua jornada e apreciando mais aquilo que você está fazendo, ao invés de focar apenas no resultado, porque o resultado é apenas uma consequência aquilo que você pratica, você acaba aproveitando mais e absorvendo mais informação da sua atividade física. Exatamente. Qual é a sua visão, né, falando em relação a essa questão de sociedade, falando em relação à parte, né, de adaptabilidade, qual que é a sua visão para o futuro do estilo do Louva-a-Deus do Norte e o que você gostaria que alcançasse como professor, né? São apenas, quais são os seus objetivos nessa prática de arte marcial? Perfeito. Bom, eu acho que assim, o futuro que eu vejo da arte marcial como um todo é justamente essa adaptabilidade. Eu entendo que cada vez mais a gente entende que a gente como sociedade está tentando evoluir, então a gente quer evitar guerras, quer evitar conflitos, ainda mais hoje aqui, principalmente no Brasil, a gente é um país que naturalmente nunca se envolveu em tantas guerras assim, então somos nossos vizinhos, né, de países são vizinhos tranquilos, pelo menos por enquanto, né, enquanto esse podcast é gravado, mas eu entendo que isso ainda permite com que a gente adapte para o seu bem-estar. Então é isso que eu coloco, que você entender que o Kung Fu, cada vez mais, não necessariamente o Louva-a-Deus, mas o Kung Fu como um todo, é de exatamente aquilo. Eu estou buscando porque eu quero aprender a me defender, o Kung Fu vai te trazer. Eu quero aprender espiritualidade, o Kung Fu vai te trazer. E aqui que eu acho que é legal, aí óbvio, fica do critério, mas o professor, ele não necessariamente precisa ser o detentor de todo o conhecimento, mas o mínimo ele precisa saber, sabe? Tipo, eu não preciso saber falar mandarim, mas uma essência daquilo que eu falo, Kou, eu vou pegar, Low, eu tô defendendo, Tsai, eu vou entrar. Então, são pequenas coisas. Não necessariamente eu preciso ser um monge budista, mas eu posso entender um pouquinho quem é Buda, de onde veio, se tem um templo perto. Então, a gente entender um pouco desse aspecto para que a gente consiga orientar o nosso aluno da melhor forma. Ou, pelo contrário, de falar, olha, você ser honesto com você, né? Tipo, poxa, eu não sei esse assunto. Posso buscar, posso compreender, pegar alguma coisa, ou você pode procurar tal fulano que consiga te ajudar nesse aspecto. Eu acho que o Kung Fu tem que ter essa adaptabilidade para trazer as pessoas na prática, porque eu entendo que hoje o Kung Fu é uma arte muito esquecida, é uma arte que só dá em voga quando aparece um filme, sei lá, saiu Kung Fu Panda, ou vai sair agora, nesse ano ainda, o Karate Kid, que ainda tem aquela parte do filme antigo. Então, assim, o Kung Fu ele precisa ser fomentado, ele precisa ser essa questão de que eu preciso trazer essa minha adaptabilidade para tentar trazer para o cara o que ele quer. E, ao mesmo tempo, a gente está disposto, como professor, a divulgar isso, né? Porque, cara, eu ter a técnica por ter ela, uma hora todo mundo sai desse plano terreno e vai ficar com você. Então, assim, a gente tem que adaptar isso e entregar, né? Então, isso entra muito no meu aspecto que você perguntou como professor, né? Eu entendo aqui também, eu como professor pessoa física ou minha pessoa jurídica como talental, né?
eu entendo muito que eu gostaria de ser uma escola precursora, e eu também como pessoa, de poder divulgar na essência, né, porque hoje eu sinto mais familiaridade e apeteço mais pelas técnicas de louva-a-Deus, mas é como se a gente fosse uma grande biblioteca, fica uma biblioteca da Alexandria, onde tudo que você tem de conhecimento você pode dispor para aprender para o aluno. Eu acho que isso é muito legal, você dá ao aluno essa chance dele escolher o que ele quer aprender. Então, assim, hoje a nossa grade, ela conta, né, com uma grade obrigatória e uma grade eletiva, nos moldes de faculdade, né, então você termina a sua grade e fala, olha, você pode tocar um exame, se quiser ter uma técnica que você aprender, você quer aprender essa, quer aprender a outra? Então, assim, eu não preciso restringir, de falar, putz, eu sei que essa tem que ser a melhor técnica para o aluno, não necessariamente. Então, eu conto muito, né, tenho esse sonho de, ao longo de, principalmente nesse ano aí de 2025, da gente desenvolver a minha escola como um todo, de achar escolas parceiras que estejam à vontade de querer ensinar seu estilo, da gente poder aprender, em conjunto a gente poder fazer essa divulgação, óbvio que tudo mediante aprendizado, então não vou aprender uma técnica hoje para ensinar amanhã para o cara, porque a gente sabe que tem trejeitos, tem posturas, mas é da gente, na essência, se juntar. Eu acho que as escolas de Kung Fu precisam se juntar, elas precisam se unir para poder divulgar a essência daquilo que a gente quer, que é a arte marcial. Porque a gente sabe que a gente vai ficando velho, a gente vai querendo, não vai conseguir chutar lá em cima. Então eu quero que o aluno, que o cara que acabou de chegar e tão animado quanto eu, poder chutar alto. Então, e ao mesmo tempo, dar a sensibilidade de que eu consigo passar a técnica. Porque muitas vezes o cara vai chegar, pô, eu vi uma técnica na internet, você sabe fazer ela? Muitas vezes, putz, na época que eu tive numa escola não pude aprender, então a gente pode tentar procurar um outro professor que saiba, pra gente poder treinar juntos, e você fomentar isso, sabe? De poder agregar essa quantidade de técnicas para as pessoas poderem divulgar e praticar. Então eu entendo que isso é um sonho, né? Então coloco aí como expectativa, eu gostaria muito, né, que a gente pudesse um dia fazer isso, a pessoa poder ver disso como se fosse um esporte, né? Não necessariamente uma arte marcial, mas a pessoa se sentir bem, fazer bem. Então eu acredito que esse é o principal objetivo que eu tenho aqui, de todas as escolas de Kung Fu, principalmente louva-a-Deus, um dia se unirem e quiserem passar conhecimentos. A gente sabe que tem um pouco dessa questão tradicional, né? Porque, poxa, eu sou discípulo de um cara, então eu não posso treinar com outro. Então a gente sabe que tem algumas entraves até culturais, mas eu acho que tudo pode ser adaptável, eu acho que tudo pode ser na parte de conversa, a gente não está aqui para querer achar ninguém melhor do que ninguém, eu acho que todo mundo tem que se unir para um único propósito, que é divulgar arte marcial, né? Eu acho muito importante, muito bonito a gente ressaltar isso em relação à união, né? Porque é exatamente o maior objetivo do nosso podcast é a gente conseguir trazer pessoas assim extraordinárias como você para estar falando sobre legados, estar incentivando futuros artistas marciais. Lembrando que esses podcasts, esses episódios, não é somente para pessoas, né, que praticam determinados estilos ou Kung Fu apenas, também é para aqueles que estão tentando buscar alguma coisa nova. Poxa vida, quero treinar uma arte marcial, para onde eu vou? Deixa eu ver, né, um episódio sobre esse professor, sobre aquele outro. Então, né, ver um amigo, poxa vida, um amigo meu que às vezes trabalha comigo, fez um episódio, deixa eu lá, pô, que legal, não sabia que o Kung Fu, porque às vezes até nosso período de trabalho, na vida social, a gente não tem tanto tempo para poder entrar a fundo sobre oportunidades para estar falando sobre esses determinados temas, né? E é importante essa questão de a gente estar divulgando e estar mostrando arte marcial para todos e ao mesmo tempo unir as escolas, né, em relação nessa questão de às vezes tem pequenas rivalidades entre professores, entre estilos, situações, às vezes acontece, mas eu acho que a causa é o mais importante. O que é a causa? É a gente tentar divulgar o projeto com excelência, o estilo com excelência, fazer projetos, fazer eventos, campeonatos, apresentações, né, para que todo mundo possa estar tirando proveito, né, de um grupo, né, de uma prática de arte marcial saudável, para que possa impactar, influenciar outros praticantes, para que realmente a arte marcial possa crescer. Às vezes eu vejo muita gente, né, às vezes com um grupo fechado, uma mentalidade um pouco mais fechada, não, que isso aqui é só meu, eu vou ficar aqui e ponto final, né, mas se todo mundo trabalha junto, todo mundo começa a crescer junto, né, se fica um em cada polo, em cada lugar, né, fica um pouco mais difícil, né, porque às vezes um podia estar ajudando o outro na parte de divulgação, na parte de conhecimento, na parte de marketing, na parte disso e daquilo, e todo mundo crescer, né, numa só causa. Então eu acho que isso necessita ser reforçado, a gente precisa falar, precisa bater nessa tecla até para que a gente possa estar todos crescendo, independente de lugares, né? Hoje eu estou aqui nos Estados Unidos, você está aí no Brasil, professores, né, da Espanha, da Inglaterra, até que eu conversei no episódio anterior com o Sifu William, então assim, todo mundo se ajudando, eu acho que é muito legal, é muito proveitoso e é importante a gente ter esse bate-papo, é importante a gente sempre estar reforçando esse aspecto da união e da vivência na arte marcial.
Eu acho que o último tópico, a gente falar um pouquinho sobre em relação à simbologia da louva-a-Deus, né? A gente falou já sobre a questão que reflete o aspecto cultural sobre o louva-a-Deus, sobre o antigo, mas eu acho interessante a gente falar sobre a movimentação, o animalzinho, né? Existe algum significado simbólico nos movimentos do louva-a-Deus que se conectam ao comportamento do inseto, que dá nome ao estilo. Algumas coisas, por exemplo, acho que mais famoso que todo mundo conhece é a pinça, né? Você fala da pinça do louva-a-Deus, embora cada linhagem tenha a sua diferença, tenha a sua forma de aplicar, mas eu queria que você explicasse um pouquinho, né, sobre essa questão um pouco mais fundamentada do estilo do louva-a-Deus que só ele tem. Perfeito. Eu acho que, assim, a gente olhar um aspecto simbólico é realmente você remontar ao aspecto do animal. Então, assim, como que o louva-a-Deus se comporta, né? Como que é o hábito dele de caça, como é o hábito dele de luta, e ao mesmo tempo, óbvio, não vou ser um Net Geo aqui da vida para influenciar, mas eu entendo que a partir do momento que você entende o bichinho, vê como é que ele funciona, o que é? Eu preciso ser rápido e eu preciso pegar. Então a gente sabe que tem as técnicas, como eu já comentei, né, por exemplo, Talam Pujan, é uma técnica que é um taulu, né, que se fala o louva-a-Deus pegando a cigarra, então ele tem essa questão de movimentação, de você tentar pegar. Tem uma técnica também chamada Talam Total, ou seja, o louva-a-Deus ele sai da caverna, então assim, é de você entender de como é essa movimentação. Então tem técnicas que eu pego muitas vezes, puxa, ele tá saindo por quê? Ele tá saindo da caverna, ele tá saindo pra alguma coisa para buscar uma presa. E ao mesmo tempo eu não tô fazendo ar. Se a partir do momento que o cara vai entrar e eu tento pegar, puxa, essa mão não foi, eu vou tentar pegar com a outra. Então a gente remontar desses aspectos, né? Então, aqui entra até um pouco do misticismo, né? A gente sabe que hoje o louva-a-Deus, muitas técnicas, eles, em algum momento da sua linhagem, assim como na seleção natural, que tem um ancestral comum, né, a gente entende que boa parte dos ancestrais comuns, que vem do estilo, pelo menos do louva-a-Deus do norte, né, boa parte tem estilo bastante de tom longo, de punho longo, que vem uma parte, por exemplo, Baian, que é da parte de macaco. Então, por exemplo, tem muitas coisas que é Baian Tudon, Baian Total. Então, a gente sabe que tem do macaco pegando pêssego. Então, tem técnicas que entram muito nesse misticismo, né, de o que ele está fazendo para pegar. Então, muita parte para eu entrar aqui, ou seja, ele está tirando a folha para eu entrar para poder pegar um pêssego. Então, a partir do momento que o cara entra, eu estou defendendo para poder acertar ele. Então, esses misticismos que a gente pega da técnica, a gente consegue remontar por essa parte simbólica, né, de falar, poxa, em algum momento alguém viu alguma coisa parecida na natureza do cara tirando para acertar, isso também serve na prática. Então, eu acho muito legal essas pequenas essências que a gente acaba pegando. Tem algumas técnicas, acho que não vale a gente entrar muito na essência, mas é você falar que veio de algum lugar, né, então isso que eu acho que é muito legal também na parte histórica. Eu queria te agradecer por essa participação, foi muito bom conversar com você, falar um pouco sobre a sua história, sobre a sua vivência, sobre a sua interpretação do que é Kung Fu e também do estilo louva-a-Deus. Eu acho que é muito interessante, até porque é um estilo maravilhoso, é um estilo que tem que ser mais divulgado, precisa, né, pessoas grandiosíssimas assim como você, né, divulgar a arte marcial, e essa foi a oportunidade, eu acho que foi muito bem aproveitada. Agradeço por essa oportunidade. Eu queria deixar agora para você falar um pouco sobre sua escola, sobre o seu projeto, divulgação de site, de canal no YouTube, de Instagram, para as pessoas, acho que essa é mais fundamentada para as pessoas que estão no Spotify, mas eu vou deixar todos os links aí no YouTube. Você que está no Spotify ouvindo, por favor, entra lá no YouTube, dá um like, clica nos links aí, que você está na região, também a região do Sifu, onde ele ensina, para que vocês possam ter acesso ao contato, ele entra em contato também para poder estar fazendo aulas com ele. Por favor, Sifu, fique esse salão para você. Bom, primeiro quero agradecer aí, Ronald, eu acho que é muito legal a sua iniciativa, ela é um projeto aí, é uma utopia, assim como eu também penso sobre hoje a minha escola, né, então acho isso super legal. Hoje a minha escola se chama Instituto Tan Lan Tao, ou seja, Tang Lang Dao, né? Você consegue buscar tanto na internet, www.tanglangdao.com.br, você consegue achar no Instagram, @tanlantao, temos um TikTok também, @Instituto Tanglang, meus perfis pessoais é @Petreles, meu sobrenome C, então se quiser procurar lá. Hoje também tem o cofundador, eu não sou fundado sozinho, acho que o Vinícius, né, participou aqui do seu podcast, então a gente acabou fundando juntos aí o Instituto, então acho legal seguir ele também, tem nas redes sociais, ele participou, então acessem aí o podcast, escutem ele também, acho que isso é muito legal. Hoje eu atuo aqui principalmente na parte da Zona Sul de São Paulo, principalmente na região de Moema, então quem quiser, por enquanto estou lá, então eventualmente se a gente conseguir outros lugares, se a gente consiga praticar, a gente também consegue divulgar. Hoje, até um presente momento, não tenho alunos para fazer online, mas sempre é possível abrir exceções. Eu acho que a gente está no momento que a gente fundou a escola
no finalzinho do ano passado, de 2024, então a gente está criando novos projetos, estamos procurando novas parcerias, então isso é sempre muito positivo. Todo mundo que quiser entrar em contato, quiser saber um pouquinho, seja para conversar, seja para trocar uma ideia, ou seja, não, quero treinar, o importante é a gente poder divulgar essa arte. Então, acho que fica aí a lição de casa para todo mundo. O meu Instagram também, PetrLC, é o mesmo do TikTok, então acho que todo mundo consegue me buscar lá. E é isso. Acho que não tem muito mais do que eu falar. Quero agradecer, fico aí à disposição, se eventualmente quiser trocar alguma ideia, participar de algum outro podcast também, estou super à vontade. Acho que o papo foi muito bom, foi muito leve, né? Então dá pra gente trazer sempre maiores insights aí, né? Com certeza, eu agradeço de coração a sua participação, foi uma honra ter você aqui conosco, tenho certeza que o nosso público vai adorar esse episódio. De novo, pessoal, quem puder, entra e acessa as redes sociais do Sifu para que possa estar praticando, né, estiver nas regiões também, e também tem o nosso canal em inglês, né, nosso Kung Fu Talk em inglês. Se você tem a fluência, gostaria também de entender um pouquinho sobre grandes artistas marciais nos Estados Unidos e no mundo, nosso super episódio, essa semana lançamos o episódio com o Sifu Bryan, muito famoso. Quem não conhece o Sifu Bryan da Suíça, entra lá, checa, tem vários episódios bacanas. Também nosso outro episódio com o Sifu, o Caio mencionou, com o Sifu Vini, professor Vini, também do mesmo instituto. Entra lá, conhece um pouquinho sobre o projeto deles, não custa nada gastar um pouquinho de tempo aí só para assistir os episódios e realmente conhecer a prática da arte marcial, para que você possa estar se aprofundando e também estar praticando dessa forma, tá bom? Sifu, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. Agradeço ao público por estar até esse momento aqui conosco. Mais uma vez, muito obrigado a vocês e tenham um ótimo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.